Explicar o que é vida é uma tarefa muito complexa. O mais fácil é olhar para os seres vivos e buscar características que possam ser utilizadas para reconhecer o que é vivo. Mas quais são essas características? Fala aí, meu querido mortal, eu sou o professor Romeu e seja bem-vindo ao canal Olhar Químico. Nesta aula você irá aprender sobre as características ou propriedades gerais dos seres vivos. Assim que você terminar esta aula, entre lá no site olharquímico.com e baixe o mapa mental desta aula e listas de exercícios com resoluções e comentários. Eu vou deixar anotado tudo aí na descrição, ok? O modo mais comum de definir um ser vivo se baseia em algumas características ou propriedades, que chamamos propriedades gerais dos seres vivos. A primeira pode ser o ciclo vital, que possui 5 etapas: nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer. Porém, nem todos os seres vivos atingem as 5 etapas. Por exemplo, agora em qualquer lugar do planeta pode estar nascendo um filhote e daqui a alguns dias ele pode morrer. E aí ele não atingiu a etapa de crescer, se desenvolver e reproduzir. Outra propriedade é a organização celular. E para entender melhor, podemos estudá-la quanto ao número de células e os tipos de células. E anote aí que a célula é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos. Morfológica, porque as células têm formatos, e fisiológica, porque elas desenvolvem funções específicas. Quanto ao número de células, os seres vivos podem ser unicelulares e multicelulares ou pluricelulares. Os unicelulares possuem uma única célula. As bactérias e as amebas são seres vivos unicelulares. Os pluricelulares possuem várias células. Neste grupo está a maioria dos seres vivos. Vegetais e animais são seres pluricelulares. Nós mesmos temos aproximadamente 60 trilhões de células. Quanto ao tipo de células, os seres vivos podem ser procariontes e eucariontes. Tanto um como o outro apresentam 3 componentes básicos: a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Os procariontes não têm núcleo, nem organelas membranosas, e o material genético está espalhado no citoplasma. As bactérias, árqueas e cianobactérias são procariontes. Os eucariontes possuem núcleo envolvido por uma membrana chamada carioteca, ou envoltório nuclear, e as organelas são membranosas. Como exemplos de eucariontes temos os animais, vegetais, fungos e os protozoários. Como todo ser vivo é formado por células, todas as células possuem composição química característica, que são as substâncias químicas existentes nelas. Essas substâncias podem ser orgânicas e inorgânicas. As substâncias orgânicas existentes nas células são os ácidos nucleicos, que podem ser DNA e RNA, os carboidratos, como os açúcares. Um carboidrato importante é a glicose. Também existem as proteínas, como o colágeno, a queratina, a hemoglobina, e os lipídios, como as gorduras. As substâncias inorgânicas presentes são a água, que está por volta de 60% a 75%, porque depende muito da idade e sexo, e os sais minerais, que se encontram dissolvidos na água, formando os íons, como o sódio, o potássio, o cálcio e muitos outros. A composição química das células está diretamente ligada à nutrição dos seres vivos, que também permite a multiplicação e o crescimento das células e a reconstrução das partes desgastadas. A nutrição pode ser autotrófica e heterotrófica. Seres vivos com nutrição autotrófica produzem o próprio alimento. Somente as plantas, algas e algumas bactérias são autotróficas. As plantas e as algas produzem seu alimento através da fotossíntese. Já os seres vivos com nutrição heterotrófica não produzem o seu alimento. É o nosso caso, o caso de todos os animais, protozoários, fungos
e da maioria das bactérias que precisam do alimento prontinho do ambiente. E tudo que é ingerido pelo ser vivo precisa ser transformado e aproveitado da melhor forma possível. É aí que entra outra propriedade de todos os seres vivos, o metabolismo, que é o conjunto de todas as reações químicas de um ser vivo. Essas reações podem ser o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo também é conhecido como reações anabólicas. Neste tipo de reação, ocorre a produção de moléculas complexas a partir de moléculas simples. E essas reações são endotérmicas, porque elas acontecem com um ganho de energia. É o caso da fotossíntese e da quimiossíntese. Você sabe que na fotossíntese, para ocorrer a reação, é necessária energia luminosa, que pode vir da luz do sol. Como na fotossíntese ocorre o ganho de energia luminosa, a gente diz que essa reação é endotérmica. O catabolismo é conhecido como reações catabólicas, e aqui acontece o contrário. Neste tipo de reação, ocorre a degradação de moléculas complexas em moléculas simples, e essas reações são exotérmicas, porque ocorrem com liberação de energia. É o caso da respiração celular e da fermentação. A reprodução e hereditariedade também são propriedades de todos os seres vivos, pois além de originarem descendentes e transmitirem as características hereditárias, permitem a preservação das espécies. Existem seres vivos que realizam a reprodução assexuada e outros de forma sexuada. A reprodução assexuada ocorre com um único indivíduo, que irá originar clones. Clones são seres geneticamente idênticos. Observe que na reprodução desta bactéria, a célula-mãe sofre um tipo de divisão celular conhecida como bipartição. E após algum tempo, as células filhas são geradas. As células filhas foram clonadas, ou seja, receberam cópias iguais do mesmo material genético da célula-mãe. Sensacional, né? A reprodução sexuada ocorre entre dois indivíduos, cada um dá metade do material genético aos descendentes, e aí originam indivíduos geneticamente diferentes. O material genético vem de células especiais conhecidas como gametas, masculino e feminino, que são as células reprodutoras. E para finalizar, estão faltando a irritabilidade, homeostase e a evolução. A irritabilidade é a capacidade que os seres vivos têm em reagir aos estímulos e modificações do ambiente. Nos vegetais, costuma ser mais lenta que nos animais. Por exemplo, o fototropismo positivo de uma planta é lento. Fototropismo positivo é quando um vegetal cresce ou se move em direção a uma fonte de luz. Você já viu isso? O caule das plantas tende a se inclinar em direção à luz do sol, como o girassol. Outro exemplo é a sensibilidade da pupila. Ela se contrai ou se dilata. Sua pupila sempre reage, principalmente na hora que alguém acende a luz e manda você acordar. Outro exemplo é o movimento do citoplasma. É isso mesmo, o citoplasma se move. Todos os seres vivos possuem um mecanismo de manutenção relativamente constante do meio interno do organismo, que chamamos de homeostase. É a mesma coisa de dizer que o organismo procura manter as coisas equilibradas, mesmo quando as condições externas mudam. Por exemplo, em dias frios, suamos menos, mas urinamos mais. Mas tem um porém, se as condições forem extremas, a homeostase pode dar uma bugada e levar o organismo à morte. E para finalizar, os seres vivos sofrem evolução, que é um processo de transformações ao longo do tempo em populações de uma mesma espécie. A evolução é explicada por dois fenômenos, a mutação e a seleção natural. A evolução ajuda a entender como as espécies surgiram e surgem no nosso planeta, mas isso é outro assunto.
Gostou da aula? Deixa aí nos comentários qual ou quais propriedades dos seres vivos você achou mais interessante. Não esqueça também de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa aula com seus amigos. E entre também lá no site olharquimico.com e baixe o mapa mental dessa aula e listas de exercícios com resoluções e comentários. Até a próxima, hein?